tido na obra do Senhor. Agora eu quero convidar você para meditarmos no segundo livro do Antigo Testamento. Qual é o segundo livro do Antigo Testamento? Êxodo, isso, Êxodo capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15. Na minha Bíblia está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: que clames a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Como está na Bíblia dos irmãos? Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Por favor, olha aí para a projeção. Todo mundo lendo junto. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Os primeiros capítulos do livro do Êxodo tratam da gloriosa saída do povo de Israel sob o comando de Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. E após 150 anos de escravidão na terra do Egito, o Senhor havia resolvido ouvir a aflição, ouvir o sofrimento do povo, o clamor do povo, e decidiu então levantar um homem que seria aquele que iria dirigir o povo na sua saída da terra do Egito. Mas como você deve saber, a saída da terra do Egito não foi muito fácil. Foi necessário que Deus enviasse cerca de 10 pragas para que pudesse, dessa maneira, amolecer o coração de Faraó, de modo que ele deixasse o povo sair. Mas o mais interessante é que quanto mais pragas iam, mais o coração de Faraó se endurecia. Ao ponto de, na última praga, Deus mandar um anjo para que matasse os primogênitos dos filhos dos egípcios. E depois dessa praga, então Faraó permite que Israel vá para o deserto para prestar culto a Deus. Mas, meus irmãos, algo acontece nessa saída do povo de Israel. O povo que vivia numa terra chamada Gozém, terra que havia sido dada por um faraó na época de José, agora estava vazio. E nesses 150 anos de escravidão, o povo de Israel havia dado muita vantagem aos egípcios, porque era o povo de Israel que fazia tijolos para a construção das cidades. Por exemplo, Ramassés e Pitom foram construídas através do esforço do povo. O povo que dia a dia pegava o barro, amassava o barro e ele fazia os tijolos para a construção. Com a saída de Israel do Egito, o faraó viu-se em problemas econômicos. Quem que continuaria construindo as cidades? Quem que faria os tijolos? 150 anos deixaram os filhos dos egípcios mal acostumados. Eles tinham mão de obra escrava, não custava nada para eles, não custava o esforço deles. Por isso então, Faraó, depois de ter visto o povo de Israel sair da terra do Egito, ele manda que o exército se apronte para que pudesse ir lá no Egito e lá no deserto buscar os filhos de Israel. E, meus irmãos, distantes de tudo isso, estava o povo de Israel jubiloso, alegre. Por quê? Porque havia saído do jugo egípcio, havia saído dos 150 anos de escravidão. Mas Deus fala com Moisés: Moisés, diga ao povo que acampe à beira do mar vermelho, que o povo ficaria assentado por algum tempo. Meus irmãos, mas o povo não sabia de uma coisa: que Faraó e os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros já haviam saído do Egito e estavam no encalço do povo de Israel. Foi então que numa noite o povo de Israel olha para trás e vê os carros e cavalos de Faraó chegando, bem próximos a eles. Ah, meus irmãos, o que fazer naquele momento?
esperar Faraó e o exército para que pudessem prender. Mas, meus irmãos, eles começam a fazer algo impressionante. No capítulo 14, verso 10, nós encontramos todos os filhos de Israel clamando ao Senhor para que o Senhor entrasse com providência. Aparentemente, uma atitude muito consciente daqueles que haviam passado por uma trajetória de pragas, que por meio delas Deus ofereceu o alívio para eles. Mas, meus irmãos, triste pois ver que além de clamarem ao Senhor, o povo começa a murmurar. E assim está escrito nos versos 11 e 12 do capítulo 14. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus irmãos, o povo então começa a entrar num ciclo vicioso, começa a reclamar, começa a murmurar contra Moisés por conta daquele feito maravilhoso que é a libertação de 150 anos de trabalho escravo no Egito. Então Moisés, como um bom líder, como um bom servo de Deus, ora ao Senhor. Ele faz uma prece ao Senhor, pedindo que Deus conduzia aquele momento. E Deus responde a Moisés de modo fabuloso, de modo admirável. E essa resposta é: por que clamas a mim? Diga ao povo, ou aos filhos de Israel, que marchem. Pode repetir comigo? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel, que marchem. Mais uma vez. Semelhantemente a esse momento que o povo de Israel estava atravessando, nós estamos vivendo nesta noite. Não estamos sendo perseguidos por conta de cavalos e cavaleiros dos egípcios. Mas, meus irmãos, está para nascer. O ano de 2009 está para conceder o ano de 2010. E muitas expectativas nascem com ela. Porque o ano novo é um ano desconhecido. E a depender das suas experiências vividas no ano de 2009, talvez você não esteja tão motivado ou em dificuldades para festejar o ano de 2010, como o povo de Israel, que estava livre, mas em dificuldades de celebrar a sua liberdade. Porém, antes que você faça como o povo de Israel, que você lamente com Deus, eu desejo destacar rapidamente alguns motivos para que você marche em direção ao ano que se aproxima. E o primeiro motivo eu vou te dar nesse momento: aqui não é o nosso lugar. Você pode repetir comigo? Aqui não é o nosso lugar. Pensa comigo a respeito do pensamento dos israelitas. Eles poderiam pensar, como está de fato descrito no texto: será que no Egito não era melhor para a gente? Nós estamos aqui, agora neste deserto, e este deserto será a nossa sepultura. Nós iremos morrer aqui. Sabe, meus irmãos, faltou uma reflexão positiva do povo de Israel a partir do que havia acontecido no Egito. Eles estavam refletindo negativamente e dizendo: se pudéssemos voltar ao passado, quando éramos escravos, voltaríamos, porque nós vamos morrer aqui. Sabe, meus irmãos, há pessoas que preferem ficar presas somente às coisas negativas do passado. Porém, eu quero fazer um alerta a você: se você anda perdido, preso às coisas negativas do passado, isso pode atrapalhar o seu sucesso no ano de 2010.